boa noite. Que alegria poder estar aqui, poder rever o meu amigo de muitos anos, pastor, professor, doutor Valtair Miranda, ver a sua esposa também e saber o quanto Deus já tem operado aqui nesta igreja. Trago um forte abraço da Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Se você for lá, além de levar o cartão de crédito, leve a Bíblia também. Aproveite e vai para o culto na nossa igreja, né? Uma igreja que completou agora recentemente 77 anos de organização eclesiástica. Uma igreja muito atuante naquela cidade, uma cidade tão bonita, com muita história, que recentemente passou por momentos tão difíceis devido às tragédias climáticas. E nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos, por um tema tão forte, tão maravilhoso, nesse final de mês de maio, na qual as igrejas têm trabalhado o tema família. Família forte, gerações transformadas. Que coisa linda, não é mesmo? E eu quero convidar você, sem mais delongas, a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30, que é o texto que nós vamos meditar por alguns minutos nesta noite. 1 Samuel, capítulo 30, a palavra do nosso Deus assim nos ensina. 1 Samuel 30, verso 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativo as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas, tinham sido levados cativos. E então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um, por causa de quem? Seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, como é bom poder estar aqui, ó Deus, e poder falar da Tua palavra. Nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra lida e explicada é boca do Senhor falando profundamente aos nossos corações. Abençoe, ó Deus, a minha vida na transmissão da Tua santa palavra. Que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Que famílias possam ser edificadas e possam permanecer fortes para que as suas gerações sejam de fato transformadas. Nós confiamos em Ti e faço esta oração em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos, aqui está um texto que chama muito a minha atenção. Esse texto revela o que nós estamos fazendo com a nossa família. Aonde estamos levando a nossa família a viver. E nós precisamos nos lembrar que a família não foi criada por Deus para viver à sombra da cultura digital na qual estamos vivendo hoje. A família foi criada por Deus para brilhar como uma luz no meio da escuridão. É por isso que eu tenho plena certeza de que o maior alvo de Satanás é a nossa família. Porque o maior problema da humanidade começa no problema da família. Porque é na família onde nós passamos a maior e melhor experiência da nossa vida, ou talvez a pior experiência da vida, como alguns já passaram na sua história. E o que me chama a atenção, que em toda a história da humanidade, nunca teve uma área que mais destruísse o ser humano do que ver a sua família destruída. E, na verdade, meus irmãos, a nossa família é a nossa maior riqueza. A nossa família é o nosso maior patrimônio. Você pode repetir isso comigo? A nossa família é a nossa maior riqueza.
A nossa família é o nosso maior patrimônio. Meus queridos irmãos, quando eu olho para esse texto do Antigo Testamento, eu vejo aqui a luta e a determinação de Davi para ter a sua família de volta. E nós encontramos aqui uma história conhecida de um ataque cruel e avassalador sobre as famílias, tanto de Davi como dos seus homens que guerreavam com ele. E aqui nós encontramos o momento onde os amalequitas tentaram de tudo para destruir as famílias daquele local. E o que me chama a atenção, que os amalequitas eram um povo descendente de Esaú. Esaú era irmão de Jacó, filho de Isaque e neto de quem? Abraão. Portanto, Esaú foi o pai dos amalequitas e Jacó, o pai da nação de Israel. Isso é muito incrível, porque nós estamos vendo aqui a história de duas nações, de dois irmãos que se tornaram povos diferentes, mas povos que acabaram se tornando inimigos um do outro. E para quem se lembra, foi por causa da maldade dos amalequitas com o povo de Israel que Deus tinha dado uma ordem para que os amalequitas fossem destruídos da face da terra. Que maldade os amalequitas tinham feito? Se os irmãos que gostam de estudar o Antigo Testamento lerem, verão que no momento quando o povo de Israel saiu do Egito com as suas famílias, com seus idosos, com as suas crianças de colo ainda, e eles foram em direção ao Sinai, ao local onde eles ficaram rodando ali por 40 anos, a Bíblia diz que quando eles saíram do Egito, naquele caminho, os israelitas foram maltratados pelos amalequitas. Pasmem os irmãos, os idosos, as mulheres grávidas e com crianças ao colo, que não tinham a mesma força para caminhar rápido e ficavam um pouco para trás, foram completamente humilhados por todo aquele povo chamado povo amalequita. E por causa desta maldade, porque eles foram maltratados pelos amalequitas, Deus então se irou contra este povo, e Deus declarou que Amaleque deveria ser destruído, ou seja, ele e toda a sua descendência. E você encontra isso em Deuteronômio capítulo 25, verso 17 a 19. É por isso que os descendentes de Esaú, os amalequitas, eles se tornaram em inimigos cruéis de Israel. Vocês conseguem imaginar que aqui é uma família lutando contra a si mesmo, porque eram da mesma casa, vieram de Isaque, e agora duas nações inimigas. Por isso que, voltando ao texto que nós lemos em 1 Samuel, o texto diz que nós vamos olhar momentos antes, que quando Saul começou a perseguir Davi, Davi acabou precisando de ajuda, e ele foi procurar ajuda onde? No povo filisteu. Um povo que era vizinho. E assim um rei chamado Aquis deu uma cidade de presente para Davi. E o nome desta cidade era Ziclag, uma cidade que ficava ao sul de Judá, próximo àquilo que conhecemos hoje como faixa de Gaza. E pasmem os irmãos, Ziclag em hebraico significa sinuoso e torto. É isso que dá a receber presente do inimigo. Você sempre vai receber um presente que vai ser sinuoso e torto. Mas o que me chama a atenção é que no capítulo anterior, no capítulo 29, diz que Davi habitou ali por 1 ano e 4 meses. Então esta cidade de Ziclag se tornou no lugar de refúgio para Davi, não só para Davi, mas para os seus homens e também para as suas famílias. É por isso que, diante dessa história bíblica, nós queremos então nesta noite estudar justamente para responder esta pergunta. Se queremos ter uma família forte, para ter geração transformada, o que fazer então para não perder a nossa família? Vamos falar juntos? O que fazer então para não perder a nossa família? Primeira lição que eu vejo nesse texto. Se não queremos perder a nossa família, será preciso que deixemos de priorizar a busca pelo dinheiro. Quantas famílias hoje estão vivendo crises profundas porque só pensam em ganhar dinheiro, só pensam em trabalhar demais, em conquistar muitos bens. Repare comigo no versículo 1 novamente, que diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag,
Os amalequitas já tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag. Tinham ferido Ziclag, tinham queimado tudo a fogo. Sabe o que me chama a atenção aqui? Que aqui nessa parte nós olhamos que Davi ficou abalado. Os seus homens ficaram abalados. Mas será que o que abalou o coração deles foi ver a cidade refúgio deles sendo saqueada? Será que o que mais abalou o coração de Davi foi ver aquela cidade que eles gastaram, investiram, queimada, destruída? Será que isso que tinha abalado o coração de Davi? Porque se você olhar o texto, você vai entender que o que abalou o coração do rei Davi, o que abalou o coração daqueles homens que lutavam com Davi, foi chegar em Ziclag e ver que suas famílias tinham sido levadas embora. E meus irmãos, eu fico pensando no que nós temos visto hoje em nossos dias. As pessoas estão perdendo suas famílias e não estão fazendo nada para recuperar a sua família. Quantas pessoas eu tenho visto trabalhando demais para manter a sua casa nesta crise que nós estamos vivendo no Brasil. E pessoas que conseguem dar tempo para a sua família. Eu conheço uma família que eles falaram comigo, pastor, eu chego em casa quase 11 horas da noite, porque é a hora que eu consigo parar. Eu não tenho outro emprego. E assim, eu vou lá no quarto dos meus filhos. Eles podem estar dormindo, eu acordo eles. E eu fico até 1 hora da manhã brincando com eles, rolando na sala, jogando jogos de videogame. Porque para mim é importante ter esse tempo com eles. Eu sei que eu sacrifico eles para dormir tarde, mas eu preciso dar esse tempo para eles. E eu louvei a Deus pela vida desta família, pela atitude deles. Mas infelizmente, uma boa parte não tem feito isso. As famílias simplesmente não conseguem ter tempo para viver entre si. Conseguem tempo para tudo, menos para lutar pela sua casa. Consegue tempo para ficar online, rolando vídeos no Instagram. Consegue tempo para entrar no TikTok, consegue tempo para ficar no Instagram, no Facebook, se divertindo, dando risadas, consegue tempo para jogar na internet, consegue tempo para ver uma reprise do jogo do futebol do seu time de coração. Consegue tempo para conversar no WhatsApp, mandar figurinhas engraçadas o tempo todo, mas não consegue tempo para a sua família, não consegue ter tempo para investir nos seus relacionamentos. São famílias que não conversam mais, não conseguem ter tempo para brincar, para rir, para se divertir. E eu pergunto a você, qual foi a última vez que você deu boas risadas com a sua esposa? Qual foi a última vez que você deu boas risadas com seu marido, com seus filhos, e ficaram ali passando momentos assim? As famílias não estão tendo tempo nem mesmo para orar, para ter o culto doméstico. Não conseguem ter tempo para participar de um culto na igreja com a sua família, porque estão sempre ocupados com alguma coisa. E sabe o que acontece? O inimigo vai e rouba a família, rouba o tempo. Rouba a atenção da família, rouba o diálogo, rouba a paz, rouba a própria família. E meus irmãos, isso acontece porque muitas vezes estão priorizando tantas coisas nessa vida, menos a própria família. Priorizamos o trabalho, priorizamos nossa vida acadêmica, priorizamos nossas conquistas, priorizamos nossos investimentos financeiros. E por essa causa, temos tido tantos desastres relacionais. Como pastor, eu tenho visto muitas pessoas hoje que valorizam tanto o seu dinheiro, sua aplicação no Tesouro Direto, aplicação em casas, em imóveis, mas não investem com a mesma intensidade na sua relação conjugal. Valorizam mais o seu dinheiro do que os próprios filhos. Pais que brigam com os filhos porque o filho sujou o banco do carro, ou seja, o carro é mais importante do que o próprio filho. Não tem paciência para as crianças. A criança já nasce e já dá um presente para ela, o celular, para que a criança possa ficar ali se entretendo, porque o pai e a mãe não têm paciência, não têm tempo. Se vocês olharem comigo, vejam o que diz no versículo 2. Tinham levado cativas as mulheres, todos que estavam nela. E diz aqui o texto, desde os pequenininhos até os grandes, a ninguém mataram, tão somente levaram consigo e foram ao caminho. E diz o verso 3, Davi e seus homens chegaram,
E viram que a cidade estava queimada a fogo, que suas mulheres e seus filhos tinham sido levadas como? Cativos, como escravos. Irmãos, quando eu leio esse texto, eu sempre fico imaginando qual foi a emoção de Davi e de seus homens chegarem cansados daquela guerra para conquistar mais bens, para ter mais dinheiro, para ter mais conquistas para a vida deles. E de repente, quando eles chegam na cidade, eles reparam, a cidade está destruída e a sua família não está mais ali. Eu fico pensando nos dias de hoje, eu fico questionando no meu coração, como é que o marido pode ficar bem, se ele está vendo que a sua esposa, que a sua família está ficando nas mãos do inimigo? Como? Como que a esposa pode se sentir bem se ela sabe que o seu marido está nas mãos do inimigo? Como que é que os pais podem ficar bem se eles estão vendo que os seus filhos estão nas mãos do inimigo? Como esta família poderá sobreviver? Se a família está se perdendo porque está preocupada tanto com seus bens, com seus prazeres, e não está preocupado com seus relacionamentos. E o que acontece? Quando a família não presta atenção em si mesma, o inimigo vem e rouba ela. Sabe que eu fico olhando para esse texto e fico pensando, o que é mais importante para a família hoje? Será que é importante você comprar aquele carro dos seus sonhos? Será que é importante você fazer aquela viagem dos sonhos? Será que é importante você investir naquela casa, aumentar o seu patrimônio, melhorar o investimento da sua empresa? Será que isso vai ajudar a sua família a ser uma família feliz, uma família forte, uma família que vai gerar uma geração forte? Meus queridos, a vida passa com muita rapidez e eu vejo pessoas que se desgastam na sua família. E eu fico conversando com alguns casais que estão pensando em se separar, e eu pergunto para eles, vocês acham que partir para um outro relacionamento vai trazer felicidade e realização para vocês? Será que trabalhar mais é importante para a sua família ser feliz? Será que hoje a sua família não está voltando o seu olhar somente para coisas materiais e supérfluas, e isso tem tirado a sua paz, a sua alegria e o seu desejo de viver em família? Sabe por que os amalequitas invadiram a Ziclag? Porque a Ziclag, como diz o texto, era lugar de refúgio de quem? Davi e dos seus homens. Ziclag era o lugar para ele e a sua família estar ali em paz. Mas por que os amalequitas invadiram Ziclag? Sabe por quê? Porque exatamente Davi não estava em casa cuidando da sua família. Davi estava lá preocupado com conquistas, Davi estava lá com seus homens, querendo ter mais bens, e deixou a sua família fragilizada. Davi estava mais preocupado com essas conquistas, e o que aconteceu? O inimigo chegou lá, levou toda a sua família, todos os seus bens. E eu pergunto para cada um de nós aqui nessa noite, o que é de fato mais importante para cada um de nós? Nossa família ou nosso dinheiro? Nossa família ou os nossos amigos? Tem pessoas que preferem sair com os amigos à noite do que ficar com a sua família. Será que o que é mais importante é a nossa família ou nossos desejos carnais? Cuidado com isso. Cuidado, porque o inimigo talvez esteja já prontinho para levar a sua família cativa, porque você talvez não está priorizando a sua casa. A Bíblia nos ensina que um abismo chama outro abismo. Um erro chama outro erro. E talvez seja este o momento que Deus está nos permitindo aqui nesta noite, a começar a valorizar mais a nossa família, para que a gente não venha perdê-la para sempre. E esse para sempre pode ser que nunca mais você consiga tê-la de volta. E se isso acontecer, você vai precisar muito da presença de Deus para conseguir superar esta perda, porque você ver um filho sendo criado longe de você é muito triste. Como pastor, eu tenho visto muitas famílias assim, que o pai e a mãe se separaram e as crianças ficaram completamente desestabilizadas. E depois de tantos anos, ele ou ela tentou reconquistar aquele tempo perdido, mas era tarde demais. A criança já não tinha mais alegria de estar perto do pai ou perto da mãe. Por isso que nesta noite, se nós queremos ter famílias fortes, sua família pode estar desgastada, mas o Senhor tem poder para restaurá-la para sempre. Nada é irrecuperável para o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
O Senhor pode restaurar a sua casa, mas você precisa entender que a preocupação com os bens dessa terra pode estar fazendo você perder a sua casa e o inimigo está prestes a tomá-la de você. Esta foi a primeira lição. A segunda lição que eu vejo nesse texto: se não queremos perder a nossa família, nós precisaremos ter coragem para chorar pelas nossas falhas e aprender a pedir perdão. Chorar pelas nossas falhas e aprender a pedir perdão. Você consegue admitir que você errou? É interessante que às vezes a gente vai conversar com casais e aí está sempre ali o marido: pastor, mas tudo bem, se eu errei, eu vou pedir perdão para minha esposa e tudo mais. Eu te perdoe se eu fiz alguma coisa com você. Aquele perdão meio sem graça, sem açúcar, sem sal. Estava pedindo perdão coisa nenhuma. A pessoa quando pede perdão assim, ele está falando porque o pastor falou com ele. Mas quando a pessoa sente no coração que ela errou, ela vai em lágrimas dizer: me perdoe. Eu não imagino quanto seu coração está ferido comigo, eu não quero mais fazer isso. O que falta hoje nas famílias é reconhecimento do erro, é chorar pelas suas falhas, é pedir perdão de forma genuína. Veja comigo o que vai acontecer com Davi e seus homens no verso 4. Diz que então Davi e o seu povo, ou seja, aqueles homens que estavam com ele, que se achavam juntos ali naquele local, vendo aquela tragédia toda, o que eles fizeram? Alçaram suas vozes. No texto hebraico diz que eles começaram a gritar. Vocês imaginam guerreiros, 600 homens mais Davi, chorando. E olha o que o texto diz. De que maneira que eles choraram? Vamos ler? E choraram até que neles não houvesse mais forças para chorar. Qual foi a última vez que você chorou reconhecendo que você errou? Qual foi a última vez que você chorou pelo erro no seu casamento? Qual a maneira que você respondeu à sua esposa ou seu esposo? Qual foi a última vez que você chorou pela maneira que você lidou com os seus filhos? Qual foi a última vez que você chorou pela forma com que você respondeu ao seu pai ou sua mãe? E você disse: puxa, não foi certo o que eu fiz com o papai e com a mamãe. Eu estou errado, e você chorou por causa disso. Qual foi a última vez que isso aconteceu com você? Eu quero deixar claro aqui, irmãos, que chorar aqui é um sentimento de tristeza por um erro, por um sentimento de culpa. É reconhecer que realmente errou. É chorar reconhecendo o seguinte: eu tenho que mudar. Eu não posso continuar assim. Se vocês olharem o texto, Davi não chorou de vergonha dentro do quarto, não. Davi não chorou de uma forma escondida e acanhada, não. É interessante que eu já fui a alguns velórios, e eu não sei porquê, mas eu ouvi frases terríveis na minha vida, professor Valtair. Sabe o que aconteceu? Em São Paulo, eu acredito que eu já passei por 162 velórios. Até me deram o apelido de Zé do Caixão. As pessoas olhavam para mim e falavam: pastor Wellington, eu não quero ser seu amigo não, porque o senhor só está enterrando o povo nesse lugar. E aí eu falei: gente, é um mistério de Deus. Eu estou aqui para levar palavras de paz, de esperança, de consolo. Vocês não imaginam. Já ouvi tantas pessoas olhando assim: olha só, está dormindo, está sorrindo, está com o Senhor na glória. Como eu já vi também homens de Deus, tementes ao Senhor, que morreram de forma tão difícil por causa do câncer, e o físico dele não estava muito agradável, que seria bom até ter fechado o caixão, e a pessoa chegando: ai, cruz credo, no céu é que não está. Você acha que o semblante de alguém vai mostrar se ela está no céu ou no inferno? Mas o pior, sabe o que é? Era a pessoa dizer o seguinte: foi tarde. Você consegue imaginar se um dia alguém vai, de repente, falecer, e essa pessoa que falecer pudesse entender e ouvir a fala da sua família: ainda bem que morreu, foi tarde. Isso é triste. E quando você vai no velório, você vê que a pessoa que era o cônjuge está chorando mais por elegância, para dizer que chorou, está lá assim, aquele choro assim sem vergonha, que não está querendo chorar, está ali só para dizer o seguinte: já deu entrada lá no seguro, porque eu estou mais interessado nisso. Vocês conseguem imaginar como eu vi 3 filhos dentro do cemitério de Pindamonhangaba, São Paulo, sair do cemitério e um começar a sair no tapa com o outro, querendo pegar a certidão de óbito para dar entrada no seguro de vida, porque estavam preocupados com o seguro de vida para dividir entre eles. Foi preciso chamar a polícia. Vocês conseguem imaginar isso? O pai ainda estava ali quente, sendo sepultado, e eles estavam brigando por patrimônio. O grande problema é que as famílias não entendem isso.
As famílias acabam preocupando com o patrimônio e quando erram não choram pelos seus erros e criam filhos frios nos seus sentimentos. O que nós vemos nesse texto aqui é que Davi chorou publicamente. Ele e seus homens choraram. Não foi um choro melodramático, não. Não foi um choro de uma pessoa que se sentia vítima de tudo que estava acontecendo na sua casa, não. Pelo contrário, Davi chorou por sua culpa. Davi chorou por ter deixado a sua família sozinha, frágil, cair nas mãos do inimigo. E mais ainda, o choro de Davi durou até quando, conforme diz o texto? Até não ter mais forças para chorar. Ele já não tinha mais voz para chorar. Ele estava arrependido por ter deixado a sua casa. Sabe, queridos, quando eu olho esse texto, eu fico pensando que às vezes nós choramos diante daquilo que fizeram conosco. Mas a gente não tem o costume de chorar diante daquilo que nós fizemos com as pessoas dentro da nossa casa. E isso é complicado. Temos que ser mais humildes. Começar a chorar pelos nossos erros. Olhar para a nossa família e dizer: papai errou. Perdoe o papai, meu bem, me perdoe. Olha, a mamãe errou com vocês, meu bem, eu te amo, eu errei com você como sua esposa. Ter essa sensibilidade de chorar, de reconhecer que falhou. Talvez seja esta noite que Deus te trouxe aqui, para que você possa aprender a fazer isso na sua casa, a saber chorar e a saber pedir perdão. E Deus, Ele é especialista em nos dar uma página em branco para recomeçar a história da nossa família. Deus é especialista em recomeçar para que a sua família possa ainda desfrutar de uma linda história de amor. Você crê nisto? Então, em nome de Jesus, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista do seu casamento. Eu gosto muito daquela frase das mães que oram, que diz: nós não geramos filhos para destruição, nós não casamos para nos separar, nós precisamos aprender a chorar pelos nossos erros, a pedir perdão e entender que Deus, Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. E uma família que tem humildade assim, é uma família que vai ser forte e vai gerar uma geração completamente transformada, revigorada e com exemplo dos seus pais. Terceira lição: se não queremos perder nossa família e ter famílias fortes para ter uma geração transformada, nós precisaremos ter uma vida mais consagrada ao Senhor. Vamos falar juntos? Precisaremos ter uma vida mais consagrada ao Senhor. Uma sexta-feira à noite, com o grupo que está aqui, é uma bênção de Deus. Normalmente hoje as pessoas não conseguem mais ouvir uma mensagem de 1 minuto no WhatsApp. Você também é a pessoa do 2x? Você já olha assim, já vou colocar 2x. É engraçado, né? A pessoa fala: oi, você está ali assim, entende tudinho que ela falou. E aí você, quando vê o pastor pregando, você também quer colocar 2x, mas não consegue. Ei, pastor, que hora que você vai acabar essa mensagem, né? Ou seja, o ser humano está sendo hoje ensinado a ouvir no máximo 4, 5 minutos. Passar disso é um podcast. Se o pastor pregou 40 minutos, misericórdia. Mas a pessoa passa horas e horas vendo coisas na internet sem nenhum conteúdo para mudar a sua história. Mas ela não consegue ler a Bíblia. Ela não consegue estar diante de Deus nem 15 minutos, porque ou ela lê a Bíblia e dorme, ou ela acha chato demais. Sabe o que Davi fez depois de chorar e não aguentar mais de tanto chorar? Olha o verso 6. Davi muito se angustiou. Por quê? Alguém encontrou o culpado. E quem era o culpado? O líder. O líder sempre leva pedra. Porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma do povo estava amargurada. Cada um estava assim por causa dos seus filhos, por causa das suas filhas, por causa da sua família. Mas o texto diz o quê? Que mesmo todo mundo querendo matar Davi, dizer: Davi, você é o nosso líder. Davi, foi você que nos induziu a conquistar muitos bens e ir para a luta e deixar a nossa família sozinho. Davi, você merece morrer. Então o que Davi fez? Saiu correndo, começou a chorar. O que diz no final do verso 6? Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Eu fico imaginando Davi, depois de chorar tanto, ter uma visão tão cruel, olhar para o lado, olhar para o outro, e aqueles homens assim, levantando aquela pedra para o alto, né? Querendo matá-lo. Irmão, já não bastava ter pranteado a perda da sua família,
Já não bastava ter sentido todo aquele momento de dor, de ver as famílias fora daquele local, a cidade queimada, os bens saqueados. Agora Davi estava sendo condenado pelos seus homens. Não bastava os inimigos ter feito o que fizeram, agora os seus amigos de guerra viraram seus inimigos, se voltaram contra ele. Se coloque no lugar de Davi. Davi se sentiu sozinho. E quem não se sentiria sozinho aqui agora? Davi se sentiu fragilizado. O que mais Davi poderia esperar da vida nesta hora? Talvez ele poderia dizer: Deus, me mate, para mim acabou minha vida. Deus, eu vou fugir daqui antes que eles me matem. Deus, eu vou aceitar ficar na depressão, eu vou entrar lá no quarto, vou ficar na depressão, vou renunciar à minha posição de líder, porque eu não tenho condições mais de liderar esse povo. O que Davi fez? Davi não brigou com aquelas pessoas, porque Davi era um estrategista de guerra, ele sabia lutar uma boa luta. O texto diz que Davi reanimou o seu coração de forma sobrenatural, extraordinária. Davi foi buscar aquele que poderia lhe dar saída para a sua angústia. Davi se fortaleceu no Senhor Todo-Poderoso. Talvez hoje você esteja assim angustiado com a história da sua casa. Se refugie no Senhor. Você já deu um grande passo de estar aqui na casa de Deus. Creia nisso. Deus vai reforçar a sua alma. Deus vai sustentar a musculatura da sua alma. Deus vai te dar novos começos a partir desta noite, porque você vai se fortalecer no Deus da sua salvação. É nele que nós colocamos a nossa confiança. Davi se fortaleceu em Deus, Davi se consagrou ao Senhor. Meus irmãos, quando a gente não encontrar saídas, quando a gente não encontrar mais respostas para as nossas perguntas, quando nós não encontrarmos mais razão para tanto sofrimento, é nessa hora que nós temos que agir como Davi. Nós precisamos olhar para Deus, o Senhor da nossa salvação, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Foi por isso que Davi consultou ao Senhor. Eu não entendo, meus irmãos, por que muitas pessoas começam a passar lutas na sua casa e a primeira coisa que fazem é abandonar a igreja. Os problemas aumentam e ela se afasta da igreja. Os problemas estão insuportáveis, a pessoa se esfria diante das lutas, exatamente porque elas não têm condições de entrar na casa de Deus de novo e se consagrar ao Senhor. E os problemas vão piorar mais ainda. Tem muita gente que prefere até mesmo abandonar a fé, porque acredita o seguinte: por que Deus está permitindo eu passar por isso? E será que a culpa é de Deus? Ou é você que talvez não conseguiu viver uma vida cheia da presença de Deus? Não teve tempo para ler a Bíblia, não teve tempo para buscar a presença do Senhor. Recentemente eu conversei com uma pessoa, e aí? Lembra do seu voto no final do ano passado? Lê a Bíblia toda esse ano 2026? Lembra, pastor? E aí, você está conseguindo ler? Estou. Já está onde? Estou em Gênesis 10. Falei assim, peraí, janeiro, fevereiro, março, abril, maio está acabando, você está em Gênesis 10. Pastor, não tem tempo. Uma hora eu termino de ler a Bíblia. E eu disse, porque a Bíblia não é importante para você. Você está priorizando aquilo que é importante. Quanto tempo você fica no celular vendo alguma coisa? Pouco tempo. Aí a esposa, mais de 2 horas, pastor, e no sofá ainda, por isso que está barrigudo. Pastor tem que ouvir cada coisa, né? Sabe, meus irmãos, às vezes nós estamos confundindo as coisas, achando que Deus tem que jogar um pozinho lá do céu e mudar a nossa história. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos que nos consagrar diante de Deus, rasgar o nosso coração, buscar em Deus a esperança, buscar em Deus a direção. Se vocês olharem o verso 7, olha o que vai dizer. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te, a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe para Davi. Então Davi consultou ao Senhor, e ele disse o que para Deus? Senhor, eu devo ir perseguir a tropa? Deus, será que eu vou alcançá-la? E o que Deus respondeu para Davi no momento que ele se consagra diante dele? Pode perseguir, Davi. Porque de certo, Davi, você vai alcançar e você vai libertar todos. Sabe, queridos, quando eu vejo esse texto, eu fico imaginando nisso, uma família, ela só vai ter vitória se ela se unir e se consagrar diante de Deus. A vitória de uma família nunca será alcançada com brigas, com ameaças, com gritarias ou com silêncio gelado. Meus irmãos, a vitória de uma família não vai vir com acusações pesadas, a culpa é sua, você que errou.
Você ganha uma batalha com a sua família, de joelhos no chão, clamando ao Deus da salvação, tendo uma vida de oração, de leitura da palavra, de jejum. Davi, irmãos, ele poderia ter odiado aqueles homens que estavam com ele. Ele poderia ter falado: vocês vão embora daqui agora, eu não quero mais lutar com vocês, vocês são falsos, vocês me abandonaram, vocês também não têm sentimento, porque eu também estou sofrendo. Davi podia ter feito isso, mas o texto diz que Davi não fez. Qual foi a saída dele? Davi foi buscar a Deus. Davi foi se consagrar diante de Deus. E na verdade nós somos tendentes a fazer isso. Porque se as pessoas nos repreendem por alguma coisa que estamos fazendo, parece que a gente se torna vítima, né? E a gente fala: peraí, mas eu não fiz nada demais. O pior é que a gente acha ainda que está certo. Eu lembro muito bem, estávamos em Friburgo, eu e meu irmão, pastor Dejalmir Waldhelm, muitos conhecem ele. Estávamos ali na disputa de quem lavava a caneca mais limpa para a mamãe. E ela disse: vocês vão ganhar de presente um beijo da mamãe. E aí a gente estava ali lavando a caneca bem lavada, olhando contra a luz e lavando. E eu lembro muito bem que ele olhou assim: aí mãe, vê se a minha caneca está limpa. E ela olhou: está limpa. Quando eu fui pegar a minha, ela olhou e viu que realmente não estava tão limpa assim, estava um pouco suja. Ele olhou para mim e fez assim: viu, a minha está mais limpa. O que eu fiz com aquela caneca? Pá, na cabeça dele. Hoje eu estou transformado, tá, gente? Naquela hora, vocês sabem que o couro cabeludo, quando bate ou quando corta, sangra demais. Eu só vi o rosto dele ficando cheio de sangue, ensanguentado. Ele olhou para mim: você é meu irmão, você é um Caim. Você está me matando, eu estou morrendo. Eu fiquei em desespero. Eu pulei o muro. Naquelas casas que são assim, minha família mora atrás, prima mora do outro lado, só tinha aquele murinho baixinho. E eu pulei, minha mãe foi com meu irmão para um local lá próximo, que era a farmácia, eles conseguiam dar ponto. E aí eu estava lá e meu pai foi atrás, com aquela alegria, né? Vocês já viram aquela forma de puxar a correia ninja? Meu pai fez assim, ó, e puxou a correia e foi atrás de mim. E eu correndo, eu entrei lá no quarto dos meus tios, que já estavam deitados vendo televisão. Eu entrei debaixo da cama, e meu pai puxou a coberta e foi bater na correia, e pegando nas pernas dos meus tios. E ele falou: para com isso, que a gente fez nada não, o que é isso? Achando que eu estava ali no meio dos meus tios, e eu estava debaixo lá da cama. E aí meu pai começou a jogar a correia, batendo assim, querendo pegar em mim, e eu ficava: ai, ui, mas não pegava nada em mim. E de repente meu tio falou: para com isso, acalma, Jalmir. Acendeu as luzes, pegou: aqui, toma o seu filho. Meu pai agarrou minha orelha, parecia até um guidão de moto, né? E eu fui atrás chorando. E aí quando ele me botou numa quina, não tinha para onde correr. Aí pronto, a correia foi. Por final já estava dizendo: pode bater, eu mereço. Eu matei meu irmão, fala a verdade. Graças a Deus, não, ele é uma bênção na minha vida, até hoje somos grandes amigos. Mas sabe o que aconteceu naquilo ali? Às vezes nós temos essa mania, a gente não suporta ver o sucesso de alguém da nossa casa e a gente quer retribuir com raiva. A gente não tem paciência com os filhos. Eu vejo pais que estão com pouca paciência. Se a criança faz uma coisa, já fica brigando, já quer bater. Então por que tiveram filhos? Às vezes eu vejo crianças na igreja, irmãos, criança é criança. A criança, se não estiver lá no culto infantil, ela não vai conseguir ficar parada ouvindo um camarada desse tamanho pregando. E aí fica lá: o pastor vai brigar com você, joga a culpa para a gente. Por que vocês não falam: olha, aqui não é lugar de brincadeira? Mas não, o pastor vai brigar com você. Aí a criança olha o pastor e vê o pastor como um monstro, como alguém que briga. Meus irmãos, eu vejo muitas pessoas transferindo as suas culpas, ao invés de reconhecer que errou. Eu vejo muitas pessoas assim nos dias de hoje. E quando se fala então em perdoar, em se consagrar a Deus, a pessoa fala: o pastor é muito santarrão, não é bem assim não. Eu acho que o pastor está no mundo da fantasia. Consagre a sua casa ao Senhor e você terá o privilégio de dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Consagre a sua vida, ame os seus filhos, diga para eles que eles são irmãos e que eles precisam se amar também. Você, marido, jamais fale alto com a sua esposa na frente dos seus filhos. Você, esposa, não grite na frente dos seus filhos, porque eles vão ver vocês se degladiando o tempo todo. O que eles vão retransmitir para a próxima geração? Qual é o legado que eles vão levar? Eu tenho aprendido muito que herança é deixar algo para a sua geração.
Legado é deixar algo na sua geração, é deixar algo no coração dos seus filhos. A pessoa está errada, ela acha que ela ainda está certa e briga com todo mundo. Eu acho que Davi, ele poderia ter dado uma lição de moral. Todos os soldados, ele poderia justificar aqui. Vocês estão falando de mim? Vocês também estavam comigo na batalha. Foram porque quiseram. A culpa também não é só minha, não. Eu deixei minha família, eu reconheço. Mas vocês também deixaram de vocês porque quiseram. Davi poderia ter falado isso. Davi tinha até o direito de fazer isso. Mas Davi fez isso. Qual foi a atitude dele depois de ver os seus homens querendo matá-lo? Ele foi para a presença de Deus. Às vezes nós temos essa mania de culpar alguém. A gente culpa o presidente do Brasil, a gente culpa o prefeito, a gente culpa o pastor, a gente culpa algum familiar, a gente culpa o passado, as decepções, ao invés de olhar para nós mesmos e falar: Senhor, usa-me como instrumento nas tuas mãos, para que eu seja um porta-voz da reconciliação, para que eu seja um instrumento de glória, para que a minha casa seja impactada pela fé que eu tenho no Senhor. Talvez você precise dizer isso: Deus, eu quero ser mais consagrado a Ti. Davi fez isso, ele buscou a face de Deus, ele falou: Deus, eu preciso resolver este problema. Deus, eu devo perseguir, eu faço ou não faço? Ou seja, ele não entrou pelo viés da disputa da culpa, quem está culpado? Ele foi resolver o problema. Isso que nós precisamos entender. Nós temos que parar de ser problemas na nossa casa, nós temos que ser solução. Davi perguntou: eu devo ir? E se eu for, eu vou alcançar? E Deus falou: vai, Davi, reaja, lute pela sua família, lute pela família dos seus homens. Nesta noite Deus diz para você: lute pela sua família, consagre-se a mim, eu estarei com você todos os momentos e você jamais ficará sozinho. Você crê nisto? E aqui vem a última lição. Se não queremos perder a nossa família, temos que parar imediatamente de terceirizar a restauração da nossa família. Quantas pessoas hoje na igreja estão terceirizando o problema da sua casa? O que é isso? A pessoa chega: pastor, conversa com meu marido aqui que não dá mais não. Vê se o senhor muda a vida dele aí. E vai embora. Como se o pastor tivesse poderes para poder transformar a vida do marido, ou vice-versa. Ou pastor, conversa com meu filho, dá um jeitinho. O pastor vai com o maior prazer. Mas na verdade nós não podemos fazer isso. Nós temos que parar de terceirizar aquilo que nós temos que fazer. Olha o que diz o verso 9 para vocês entenderem porque eu estou dizendo isso. Davi partiu, ele e quantos homens? Quantos? Verso 9, 600 homens. E chegaram perto de um ribeiro de Besor, de águas cristalinas, onde pararam os que ficaram atrás. Espera aí, como assim? Davi e mais 600 foram, chegou perto de um rio, água fresquinha, com sombra, um grupo ficou para trás. E olha o verso 10, e perseguiu-os Davi. Ele, quantos homens agora? Diminuiu. Agora são 400 homens. Por quê? O texto diz: porque 200 homens ficaram por não poderem. Por que eles não puderam? Tiveram um compromisso? Por que eles não puderam? Estavam cansados. Cansados. Ficaram na sombra e na água fresca. Eu pergunto a vocês, a situação aqui era urgente ou não era? Era emergencial ou não era? Davi foi resgatar o quê? Patrimônio ou família? Família. Algo inusitado acontece. 200 homens, 200 guerreiros olharam para Davi: eu não aguento mais. Para mim chega. Estamos cansados. Vamos ficar sentados aqui. Vocês, por gentileza, podem ir lá buscar a nossa família? Eu pergunto, será que Davi também não estava cansado? Davi estava cansado, não só fisicamente, mas também emocionalmente. Tinha acabado de ser acusado. Davi estava quase sendo morto por esses homens. E agora, Davi simplesmente, por amar a sua família e amar a família também deles, ele disse o seguinte: então vocês ficam aí, eu vou lá, eu não vou desistir. Davi então foi, ele e mais 400 homens, e Davi então confiou na promessa de Deus, porque Deus disse: você vai, porque você vai conseguir trazer de volta a sua família e a família dos seus homens. Meus irmãos, o que Davi fez? Ele não terceirizou a sua responsabilidade. Esses 200 homens
homens terceirizaram a recuperação da sua família. Davi vai lá, resolve o problema da nossa família. Davi vai lá, traga para nós a nossa família, porque nós não temos mais condições de lutar pela nossa família. Será que você está assim como esses 200? Eu não aguento mais, pastor. Eu já não suporto mais este casamento. Eu já não suporto mais a minha família. Eu já estou cansado. Eu já não tenho forças. Por favor, alguém pode me ajudar? Quantas vezes você já fez isso na sua vida? Você está pedindo alguém para ir lá resolver o problema da sua casa e você mesmo não tem resolvido este problema. Não tem sido humilde, não tem aberto o coração, não tem se quebrantado diante da sua casa. Isso é muito perigoso. Eu estou sempre vendo pessoas expondo a intimidade da sua casa para todo mundo. Ah, meu casamento está ruim, por favor, ora por mim. Ah, meu marido me tratou mal, a minha esposa está fazendo isso ou aquilo. Ah, os meus filhos, todo mundo está sabendo do problema. Você quer que todo mundo te ajude, mas você mesmo não está disposto a pagar o preço para lutar pela sua família. E sabe qual é o pior? Quando você faz isso, você está deixando a sua família de lado e está dizendo para eles: eu cansei de vocês, eu não consigo mais lutar por vocês. Talvez hoje você esteja parado justamente no seu casamento, porque você está terceirizando a resolução do seu casamento. Você parou de lutar pela vida dos seus filhos, porque você já entregou os pontos como esses 200 homens. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, reanime o seu coração no Senhor. Ele é a rocha da nossa salvação. Não desista da sua família, não desista do seu casamento, não tenha medo, porque o Senhor, nosso Deus, estará contigo em todos os momentos. Não tenha medo. O Senhor diz isso pelo menos 365 vezes na Bíblia. Não temas. Não deixe a sua família mais nas mãos do inimigo. Davi foi, lutou. Em momento algum ele deu lição de moral para aqueles 200 homens. Ele foi lá, correu atrás e lutou. Ele conseguiu trazer de volta a sua família e as famílias daqueles homens. Talvez você esteja tão acostumado com o ataque do inimigo na sua vida, na sua casa, e hoje você está sem força para lutar. Talvez você já foi mais crente ontem do que hoje. Talvez você já foi mais comprometido com a Bíblia ontem do que hoje. Talvez você já amou mais o seu cônjuge ontem do que hoje. Talvez você já respeitou mais a sua família ontem do que hoje. Talvez você já amou mais os seus filhos ontem do que hoje. Nesta noite, Deus está te chamando para restaurar o seu compromisso com a sua família, para que você possa desfrutar de um recomeçar e entender que Deus faz nova todas as coisas. Olha que coisa linda vai acontecer nessa história. Verso 18. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. Ninguém lhes faltou, desde o pequenininho até o maior, até os filhos e as filhas, também desde os despojos, ou seja, todos os bens que foram saqueados. Davi trouxe tudo de volta. Agora leiam comigo o verso 20. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram-nas adiante de outro gado e diziam que este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens, que de cansado estavam, que não puderam seguir Davi, que não puderam lutar pelas suas famílias, que deixaram ali as forças serem recarregadas no ribeiro de Besor, eles foram ao encontro de Davi, e junto com ele o povo que vinha. E quando Davi chegou perto deles, daqueles 200 homens, o que Davi fez? Vocês são descansados demais. Vocês não têm vergonha de ter deixado a sua família para lá, e eu e esses 400 ter lutado por ela. Vocês não são dignos de receber a família de volta. Foi isso que Davi fez. Olha o coração perdoador de Davi, porque ele tinha se reanimado no Senhor. Diz que Davi os saudou como? Em paz. Aqui está a palavra shalom, a paz de dentro para fora. O que Davi estava dizendo é o seguinte: eu estou bem com Deus, eu entendo que vocês estavam fracos, mas eu fiz o que eu pude para ajudar vocês. Apenas parem de terceirizar a resolução da família de vocês. A proposta desse texto, meus irmãos, é não desistir da nossa família. E qual é a recompensa que nós recebemos? A paz. Uma família que tem a recompensa de paz é muito melhor do que ter dinheiro.
Uma família que vive em paz é uma família que pode viver num casebre, mas ela vai ser a família mais feliz do mundo, porque ali todos se amam, todos se perdoam, todos se entendem. E quando Jesus está na vida da família, tudo é transformado, tudo é mudado. Aquela família é uma família que vai refletir como espelho a glória do Senhor. Quem sabe nessa noite existam famílias aqui que precisam de parar um pouquinho, de preocupar com seus bens, com seu dinheiro, com seu trabalho. Talvez hajam famílias aqui que precisam chorar mais pelos seus erros. Quem sabe existam famílias aqui que precisam se reanimar no Senhor, se consagrar mais no Senhor. Quem sabe que hajam famílias aqui que precisam dar um basta na terceirização da resolução dos problemas da sua casa. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero orar por você, porque eu creio que Deus vai restaurar a sua família para sempre. Eu quero convidar você a ficar em pé e a fechar os seus olhos nesse momento. Eu quero nesse momento tão especial, orar pela sua vida, orar pela sua família. Eu não sei o que a sua família tem passado. Eu não sei como está o ambiente da sua casa. Davi estava cansado, emocionalmente abalado, mas Davi ficou firme na fé no Senhor. Davi não desistiu da sua família e ele conseguiu ter a sua família de volta. Mas e você? Como está a sua família? Aliás, onde você está levando a sua família a viver? Como está a sua relação de marido e mulher? Como está a sua relação de pais e filhos? Deus, Ele quer te dar o privilégio nesta noite de virar a página. Essa página de dor, de confusão. Essa página em que as pessoas estão mais ferindo uma outra do que levando restauração e cura e perdão. Deus quer mudar a história da sua família nesta noite. Ele quer que a sua família seja forte, para que a sua geração seja de verdade uma geração transformada, uma geração em que todos verão a glória do Senhor sobre ela. Há esperança para a sua família. Não desista dela. Você pode estar cansado, esgotado. O Senhor renovará suas forças agora. Ele está aqui entre nós e em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer consagrar a sua vida e a sua família, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu não quero demorar, mas eu preciso orar por você e pela sua família. Há esperança, há renovo. O Senhor vai revigorar a sua fé. O Senhor vai fortalecer a musculatura da tua alma. A sua família será bendita. A sua geração será bendita. Você vai parar de transferir a sua culpa, vai assumi-la. E você vai poder mostrar para a sua família o quanto eles são importantes para você. A sua família é o seu maior patrimônio, é a sua maior riqueza. Os seus filhos vão crescer. E o que eles vão carregar no coração? Ainda há esperança. Pastor, meus filhos já cresceram. Então você pode dizer para ele: perdoe o papai. O papai talvez não foi um bom pai para você, mas eu te amo demais. Eu errei, eu falhei por amar demais. Eu quero dizer para você: me perdoe. Perdoe a mamãe. Nós queremos que vocês tenham também uma geração bendita. O Senhor pode mudar a história da sua casa hoje, mas você tem que parar de terceirizar a resolução da sua casa. Buscar ajuda em homem de Deus, em mulher de Deus é importante, mas você não pode ficar nessa dependência sempre. Renove suas forças no Senhor. O Senhor vai mudar a história da sua vida, da sua família, da sua geração. Há mais alguém? Pode vir aqui à frente, eu quero orar por você. O Senhor te trouxe aqui com este propósito. Ele pode fazer nova todas as coisas. Você quer perder a sua família? Você quer perder a sua geração? Ainda há esperança para você. O Senhor está aqui. Não existe a palavra impossível para Deus. Ele conhece você. Ele sabe que você está ferido, ferida. Ele sabe que você tem até o direito de estar magoado. Mas gere perdão. Peça a Deus perdão. Diga: Deus, eu não consigo por mim mesmo. Encha-me com teu Espírito. Ajude-me, Senhor. Eu não criei filhos para o inferno. Eu não me casei para separar, Senhor. Eu quero ser um exemplo de alguém
que é cheio da tua presença e que não desiste da casa, não desiste da família. Pode vir aqui à frente. Você sabe porque Deus te trouxe aqui nesta noite. Vamos orar? Obrigado, Senhor. A tua palavra nos ensina que bendita é a família que busca no Senhor a esperança. Obrigado, ó Deus, porque nós cremos, mediante a tua santa palavra, que o Senhor começou uma boa obra em nossas vidas aqui nesta noite, e o Senhor vai completá-la até a volta de Cristo Jesus. Ó Pai, eu não sei o que cada um tem passado na sua casa. Talvez, Senhor, vivendo o pior momento da sua vida familiar. Talvez, ó Deus, vivendo o momento de estar entregando os pontos, ó Pai. Ó Deus, derrama o teu bálsamo sobre esses corações. Traga a restauração, Senhor. Traga a cura. Os teus filhos, ó Deus, as tuas filhas estão aqui clamando a Ti. Assim como Davi reanimou o coração no Senhor, eles e elas estão aqui reanimando o coração também no Senhor. Dê a eles, a elas, ó Deus, a alegria de muito em breve poder dizer aqui neste lugar: hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu peço, Deus, ó Pai, que toda ação do inimigo sobre essas casas caiam por terra agora em nome de Jesus. Para que essas famílias, ó Deus, possam ser famílias que estarão sempre amparadas pela Tua mão forte e poderosa. Que jamais, ó Deus, essas famílias venham cair nas mãos do inimigo, ó Pai. Porque essas famílias agora são consagradas a Ti. Abençoe essas gerações, para que sejam gerações transformadas, fortes, gerações em que falarão do Teu nome para sempre. Eu peço a Tua bênção, ó Deus, para que marido e mulher saiam daqui dispostos a viver uma linda história de amor. Dê a eles, ó Deus, esse privilégio, e que eles possam ter esse sentimento, ó Deus, de chorar pelos erros, de pedir perdão, de virar a página, de olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu oro, ó Deus, por essas vidas e faço esta oração como ministro do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Dê um abraço a quem está do seu lado. Diga: não desista da sua família. Não desista da sua família. Deus abençoe, em nome de Jesus.